gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só vocês olharem a descrição que está debaixo aqui do vídeo. E hoje eu vou trazer um pouquinho a dinâmica de Saturno em Capricórnio e Júpiter em Sagitário. Então, vamos entender um pouquinho Saturno em Capricórnio? Só para a gente entender o Júpiter. O que acontece? A gente está lá, Plutão passou, tá tirando, né, tudo aquilo que está desestruturado, tudo aquilo que não serve mais, as estruturas que não servem mais. A gente pode entender isso, vamos trazer para a nossa vida prática? Vamos entender os animais que têm exoesqueleto, que eles precisam crescer? Então, o que acontece? Capricórnio fala de crescimento, seja um crescimento relacionado com a matéria, seja um crescimento relacionado com a parte espiritual. E o que acontece? No animal, para que ele possa crescer, ele precisa tirar aquela estrutura, aquele esqueleto, né? Para que ele possa continuar a sua jornada. É a mesma coisa com a gente. A gente precisa tirar da nossa alma, descristalizar da nossa alma, tudo aquilo que impede o nosso crescimento e que impede principalmente a nossa materialização. A gente tem que lembrar que a sombra de Capricórnio está relacionado com melancolia, pessimismo, né? Ai, nada vai dar certo. Isso é uma coisa típica de Capricórnio. Então, pessimismo, melancolia, muito mau humor, né? O sentido de dever é muito pesado. E aí, o que acontece? Júpiter em Sagitário traz o quê? Quero expansão. Não quero saber, quero expansão, eu quero expansão. E aí o que acontece? Por quê? Passou lá para o Júpiter em Escorpião, percebeu aquilo que estava, né, de alguma forma impedindo, que estava impedindo que os relacionamentos, seja comigo ou seja com outros, tivesse uma maior expansão, maior clareza, e ele vai querer expansão, porque agora ele compreende as coisas. Júpiter em Sagitário é o que, gente? Sagitário é um signo de fogo. A gente agora, nesse comecinho, a gente está com Urano em Áries. O que isso significa? Ele consegue vislumbrar o tamanho que ele é. Então, consegue entender qual é a sua função no mundo. Pelo menos, eu estou sentindo muito forte essa energia. Então, vem muita energia de Sagitário como energia de fogo, é autoestima, confiança, eu vou fazer, porque entendeu sua função no planeta Terra. Então, entende que não pode ser pequeno. A gente não pode ser pequeno, gente. A gente tem muito para dar. A gente tem muito para oferecer, esse oferecer não só para nós, no sentido de compreensão, mas sim para o outro também, no sentido da gente ter o quê? Um sistema mais harmônico, um sistema mais fraterno, um sistema global, principalmente de tráfico, de fluência. Então, essa é uma coisa importante. Então, o que acontece? A gente já começa a acreditar que a gente já pode ter nave espacial, estou dando exemplo, que a gente pode ter nave espacial e se comunicar com outros irmãos. Isso é vislumbrar Júpiter em Sagitário. E aí o que acontece? Tem fé. Aí o fé, é o otimismo. Então, assim, aproveita esse período para vocês resgatarem, se vocês estão um pouco meio capengas na fé, no otimismo de vocês. Lembrando que a fé e o otimismo nunca estiveram longe, apenas é vocês que pararam de alimentar eles. E ele aumenta a possibilidade de realização. Por quê? Porque a gente tem que ter ânimo, tem que ter propósito. Sem propósito a gente não realiza nada, né? E aí depois vem Capricórnio. Aí já Capricórnio já vem corta as asinhas dele, né? Do tipo assim, e aí, Sagitário, e aí, o que tu quer nessa vida, né? Então, o que acontece? Sagitário quer tudo grande. Ele quer tudo grande. Imagina que eu vou começar vendendo brigadeiro na rua, eu já quero ter uma rede. O Sagitário pensa assim, de uma maneira desenfreada. Não, imagina, eu quero ter uma rede de 100 mil lojas de brigadeiro espalhadas pelo mundo. Capricórnio olha para ele e fala, beleza, eu acho lindo, maravilhoso esse seu sonho, mas põe o pé no chão, realidade, pé no chão e realidade. Então, o que acontece? De alguma forma, a gente não vai sentir tanta essa expansão grande, porque a gente tem Saturno em Capricórnio. E Saturno está falando assim, desse jeito não vai crescer, não é desse jeito que você vai expandir. Objetividade, mas com paciência. Então, ou seja, a gente olha e fala, eu quero, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter uma rede de loja de brigadeiro. Então, eu quero ter uma rede de loja de brigadeiro. Só que para você ter uma rede de loja de brigadeiro, você precisa ter muitos funcionários, você precisa ter dinheiro, gente. Vamos falar a realidade, precisa ter dinheiro. Aí você olha para a pessoa e você fala, quanto você tem na sua conta bancária hoje? A pessoa fala, eu tenho 30 reais. Aí Capricórnio fala assim,
Então vamos olhar para a realidade? Aí o que acontece? Vocês não podem se desesperar. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que moldar esse sonho de vocês, que é grande, para a realidade que vocês têm hoje. Então, exemplo assim, tá, o que eu posso fazer com 30 reais? Bem, com 31 vocês têm que ser espertos, vocês têm que ser astutos, vocês têm que ser estratégicos, que é a energia de escorpião. Então, o que eu posso fazer? Bem, eu tenho 30 reais na minha conta, o meu sonho é ter uma loja aí, várias lojas de brigadeiro. Então, eu posso simplesmente pegar 15 reais, comprar uma lata de leite condensado. Tô dando exemplo, tá, gente? De leite condensado com chocolate, fazer e vender na rua, vender no meu bairro, vender no meu prédio, vender. Vou começar aos poucos, de forma humilde. Júpiter, né, quando é aquela coisa muito grande, ele perde a humildade. O que é humildade? É pé no chão. Pé no chão. A gente, brasileiro, ele é muito arrogante, gente. Falta de humildade, porque não tem pé no chão, não começa aos pouquinhos, já quer começar grande, né? Já quer ser grande, já quer ter 1 milhão, assim, de views no YouTube. Não é assim que funciona, né? E que muitas vezes as pessoas, por falta de humildade e de arrogância, elas, não quero mais. Se não é para eu ter uma rede de uma loja de brigadeiro, eu não quero, não vou fazer desse jeito. Mas Saturno fala, poxa, se você conseguir fazer isso com objetividade, entendendo que você só tem 30 reais na sua conta e que se o seu sonho custa 3 milhões, você pode crescer, mas primeiro você tem que começar aos pouquinhos. Também outra coisa é o quanto de tempo você vai se dedicar e se responsabilizar nesse sonho que você tem. Então isso também é outra coisa, isso é tudo Capricórnio, isso é tudo Saturno, né? O quanto de tempo e qual é a qualidade desse tempo você vai se responsabilizar, se dedicar nessa área, né? O quanto aquela área é importante ao seu crescimento. Então, exemplo, às vezes a gente tem um sonho, uma expansão que não está muito relacionado com a gente, não. E aí o que acontece? A gente não cresce naquilo. Então, isso é muito importante vocês verem aonde está Júpiter e onde está Saturno transitando no mapa astral de vocês. E assim vocês colocam prioridade. Então, exemplo assim, a minha grande prioridade nesse ano vai ser trabalhar o quê? Grupos, amizades, transformações sociais, é isso que eu tenho que estar lá. Minha prioridade de crescimento é isso, é me envolver com as causas sociais, me envolver, trazer mais coisas aqui pro canal, não só no YouTube, mas em outras áreas. Então isso é uma questão Marcela, cada um tem que ver o de vocês. Só que acontece, muitos fogem. Ou tem medo. Na verdade, esse medo vem porque, na verdade, inconscientemente fala, mas se eu não posso ter uma loja de brigadeiros, eu não quero, porque tem medo do esforço. Aqui, pede o quê? Que vocês precisam de dedicação, de paciência, de esforço, de perseverança, de realidade. E assim precisa de comprometimento. Então, assim, parece que você já quer ganhar a primeira foto na revista de caras. E não, gente, todo mundo começa pequenininho. Então, uma coisa que é interessante da gente também entender é que uma árvore só cresce, gente, e dá frutos, porque ela está comprometida com o seu dia a dia. É o dia a dia que faz com que você um dia tenha uma mega aí, loja, expansão de brigadeiro pelo mundo. Com a sua nutrição, do quanto você se dedica, do quanto você põe seus sentimentos, se aquilo faz sentido para vocês, né, do processo de transformação, putz, eu tenho que transformar isso. É só vocês entenderem o canal da Astrologia Integrativa. Não começou de um jeito? Começou tosco, gente. Começou de um jeito. Era nutrição espiritual, os vídeos eram toscos. E aos poucos vai o quê? Se transformando. O que eu preciso regenerar? Tem muita coisa que ainda preciso fazer? Lógico que eu preciso fazer. Mas eu não consigo, no momento atual, dar uma dedicação com relação a isso. Então, ou seja, eu também preciso ter paciência comigo, paciência de que eu podia dar mais, lógico que eu podia, mas a gente faz de acordo com as nossas possibilidades, né? Então, a gente deve compreender que apenas a dedicação diária, a nutrição diária que é regida pelo signo oposto, que no caso é Câncer, né, com relação ao Capricórnio, é que traz frutos maduros no futuro. Então, ou seja, gente, não desista dos seus sonhos. Seja firme, afirma o que você deseja. Nutra todos os dias com sabedoria e amor, que vocês vão conquistar. Então, ou seja, Júpiter fala daquilo que é justo, da colheita. Quem conseguiu plantar, né, no passado, uns 2 anos atrás, né, antes de Júpiter entrar em Sagitário, vai colher. Mas quem não plantou, né, vai ver o que precisa ser feito e, meu Deus do céu, daqui a 12 anos vem de novo. Então, ou seja, a gente tem que ter paciência.
Então pode ser que daqui 12 anos você esteja aí uma loja, uma rede de loja de brigadeiros. Então isso que é lindo, da gente ter paciência e falar, não é hoje que eu vou conseguir, é hoje. E o que é justo, né, gente? Então, ou seja, o quanto você deixou de fazer justiça no mundo também, com Júpiter em Sagitário. Por que deixar de fazer justiça no mundo? Porque às vezes o seu talento, a sua função, o seu propósito no mundo podia ter feito a diferença no mundo, podia ter trazido justiça, podia ter trazido harmonia, podia ter trazido equilíbrio. Então uma das coisas é que vai ser cobrado isso da gente. E pelo menos é o que eu tô sentindo. É o que eu estou sentindo e é o que eu analiso através, principalmente, da minha própria vida e também dos meus estudos de astrologia. Então, eu espero que vocês possam ter gostado, eu espero que isso possa ter contribuído para que você entenda com relação a isso, não desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é fazer uma loja de redes, adapte, adaptação, gente, Lua, adapte a realidade que você tem hoje. Seja a realidade de tempo, seja a realidade de compromisso, seja a realidade financeira. Se adapte ao que você tem hoje, mas sem perder o seu propósito. Seu propósito não é ter a rede de brigadeiro? Mas sem perder. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!